capítulo 9, versículos 6 e 7 do profeta Isaías. O profeta nos diz o seguinte: porque um filho nasceu para o nosso bem, O filho foi dado presente a nós. ele vai assumir o governo do mundo, o seu nome será Por ser ele maravilhoso, Deus forte. Pai eterno, príncipe de bênção plena, A autoridade do seu governo vai se expandir. e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.
seus sinos ecoando nas montanhas ao redor. Mas ao céu também dizer, de joelhos entoados, Ele é o nosso eterno amor. Glória a Deus nas alturas. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar adorando
o Rei presente no nosso meio essa noite. Tudo é a respeito dele. Tudo essa noite é sobre Jesus Cristo, sobre o seu amor, sobre sua graça. Aleluia. Os pés empoeirados, as mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, de braços sempre abertos, conforto no deserto, de amor que ensina a repartir. Como pudesse o Senhor tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Como pudesse o Senhor tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, ore comigo agora, querido. Nós te adoramos, nós prestamos ao Senhor essa noite culto agradável. A tua igreja se reúne, nós estamos aqui porque um dia o Senhor veio até nós, porque um dia o Senhor tornou-se tão pequeno, o Senhor tornou-se como cada um de nós e nos amou tanto e se aproximou e nos ofereceu a sua presença, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E tudo que fizermos essa noite é para dar honra, glória e louvor apenas ao teu nome, Jesus, que é o único digno
entre nós. Receba a honra, receba o louvor, receba, Senhor, tudo o que temos para te oferecer. E enquanto fazemos isso, ministra o nosso coração e fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos, em teu nome. Amém. Amém. Eu me lembro do ano em que aquele grande rei morreu. O nome dele era Uzias. Naquela época eu tive uma visão do trono de Deus que mudou a minha vida para sempre. E quem seria capaz de reagir de outra maneira? Me ofereci prontamente, mas ainda não sabia muito bem o que fazer ou dizer. Mas o mesmo que purificou os meus lábios, também colocou sua palavra em minha boca. Palavras duras que justificavam o fato do povo estar naquela situação. Afinal, o povo tinha deliberadamente se afastado de Deus e de suas vontades, e por isso amargavam as consequências. Opressão ao mais pobre, abuso de poder, muita festa religiosa, mas pouquíssima demonstração de justiça. Faltava integridade. Ele chegou a me mandar dizer que viraria seu rosto toda vez que seu povo fosse prestar culto nessa atual condição. Mas ainda havia esperança, e essa era a minha mensagem. Ainda que o presente fosse uma desgraça completa, Ele, Deus, desejava restaurar tudo. Chegou então até mim a mensagem sobre um futuro que viria. Um futuro trazido por alguém, uma pessoa incrível. Nem eu mesmo pude entender muito bem. Um rei acima de qualquer outro rei que se passou na história daquele povo. Um que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas para o estranhamento de muitos, e confesso que nem eu fiquei confortável a princípio. Ao mesmo tempo, alguém sem beleza alguma. Um rei aparentemente comum. Segundo a profecia que proferi, ele seria inclusive traspassado pelos homens por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. Mas depois, ele mesmo viria e poria um ponto final definitivo na história, fazendo nova todas as coisas. É compreensível que nem todos pudessem entender. Porém, essa era a maior de todas as promessas já proferidas na história. E ele veio, aquele Deus que disse que viria. E é incrível, pois, de fato, muito do que tive a honra de profetizar, ele cumpriu. Ele leu minhas palavras diante de todos e disse que era a respeito dele que eu havia dito. E como muitos outros cumprimentos, ele enfrentou a morte, mas ela não deteve. Ele voltou para os braços de seu pai após ter inaugurado o fim. E em breve voltará para pôr cabo todas as promessas que tive a honra de profetizar. Promessa é ele mesmo. E não se engane, ele está aqui com vocês. De estrelas fulgurantes, o Salvador nessa noite nasceu. Estava um mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Joelhai, ouvi, os anjos cantam, Natal, Natal nasceu.
presente, eterno amigo, vai se revelar. Ajoelhar, ouvir os anjos cantam. Natal, 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 Jesus nasceu. Natal, 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 noite feliz. Que lindo, gente, que precioso, que momento precioso estarmos aqui juntos no dia 25 de dezembro, celebrando o nascimento do nosso Salvador. Sim, tem muita gente que diz e que sabe, essa data não é exatamente a data do nascimento. Obrigado, pessoal. Porque em dezembro é muito frio naquela região, os pastores não estariam no campo. É verdade, tem muito argumento em relação a isso, mas, na verdade, pouco importa se esse é o dia exato ou não. O que importa é que passou um homem pela terra da Palestina no século I, chamado Jesus, que veio de Nazaré e que se tornou o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A existência desse homem nós celebramos, e esse é o sentido do Natal. E eu já estou começando pelo fim, mas para começar do jeito certo, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco na nossa projeção o livro do evangelista Mateus, no capítulo 2. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, quando fala da visita dos magos que vieram do Oriente. Em cima desse texto nós vamos pensar um pouco sobre o que é de fato o Natal, já que sabemos que não é uma data precisa, o que é de fato a celebração do Natal. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 1. Como a gente já está sentado desde a última música, vamos ler de pé? Convido você a se colocar de pé, aí mesmo no seu lugar. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E agora eles passam a citar, Mateus vai citar Miqueias, capítulo 5, dizendo: Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá, o que, queridos? Adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles,
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, que eram ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez juntos. Senhor Jesus, nossa noite está tão especial, não apenas por causa do coral tão bonito, não apenas por causa do teatro, pela música, Senhor, tão excelente, pelo ambiente tão cheio de filhos e filhas do Senhor, mas acima de tudo, esta noite é especial porque o Senhor é o grande homenageado neste lugar e nessa hora. E por isso, Deus, o nosso coração se enche de expectativa por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, nessa noite, nestas vidas que aqui estão. A minha oração, Pai, é para que as minhas palavras agora se misturem com as Tuas palavras e que o poder do Senhor se manifeste no nosso meio e toque em corações nessa noite, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Se você ainda não fez, eu quero te encorajar, a pessoa que está do seu lado, olhar para ela e dizer que o Natal para você esse ano seja cheio de coisas novas, em nome de Jesus. Vai lá, diga que o Natal seja repleto de novidade, coisas novas para você, que não seja apenas mais um Natal, mais um feriado, uma celebração cheia de novidade. Que bênção. Pronto, agora deixa eu chamar a atenção de volta, senão não para mais. Olha para cá agora. Na verdade, preste atenção nessa foto que eu quero pedir, desta menina, chamada Zahra. Cadê a foto, Romo? Vai dar certo? Já entra aí. Deixa eu te contar a história dela. Esta foto ganhou o prêmio da Unicef como a melhor foto do ano de 2017. Trata-se de uma menina síria de apenas 5 anos de idade, que conseguiu, junto com a sua família, sair da Síria e instalar-se em um acampamento de refugiados no Vale do Jordão. Se ela tem 5 anos de idade, você já vai fazer as contas comigo e entender que desde que ela nasceu, ela não conhece outra realidade que não seja a guerra, a opressão, a maldade do homem para com o seu semelhante, a escravidão e a forma como os homens sedentos de poder e ávidos por permanecerem no poder, impõem sobre os menos favorecidos os seus sonhos e as suas ambições, e os menos favorecidos que paguem a conta no final. A Zahra, esta menina de 5 anos, está passando o Natal esse ano em um campo de refugiados, sem as suas amiguinhas, sem os seus brinquedos, sem uma casa, porque na verdade nunca houve um período de sua vida em que ela fosse livre para brincar com as amiguinhas, para chamar o lugar em que morava de minha casa e para experimentar a liberdade que eu e você experimentamos. Foto do ano, pela Unicef, um fotógrafo natural de Jerusalém chamado Muhammad. Pode tirar a foto. Queridos, a realidade de Zahra não é diferente da realidade do Joãozinho, do Pedro, do Alcides, do Raimundinho, do Chiquinho, ou seja lá quem for, que mora nas tantas e tantas favelas e comunidades pobres do nosso mundo. Pessoas que lá estão porque outros governantes, sedentos de poder e ávidos por permanecerem no poder,
fazem trazer à tona os seus sonhos, ambições e pedem que os menos favorecidos paguem a conta de seus anseios egoístas e faraônicos. O mundo que nós vivemos hoje vive num literal pé de guerra. É bem verdade que a guerra em si, nação contra nação, não chega muito até nós, mas chega lá na realidade da Zara. Não chega tanto até nós porque o Brasil não tem uma história, sequer tem história de envolvimento com guerras. Mas o mundo respira meio assustado com os Estados Unidos da América, com a Coreia do Norte, com a Rússia, com os conflitos no Oriente Médio, com a guerra da Síria. Mais tempo, menos tempo, alguém que nós conhecemos, ou alguém que a gente passa a conhecer como essa mocinha, vai ter que pagar a conta pela realidade de governantes déspotas, malignos, ambiciosos no sentido negativo do termo, e assim o mundo que nós vivemos vai se configurando da maneira que nós vemos hoje. Na época de Jesus não era diferente, e no texto que lemos, nós somos apresentados a um desses líderes tiranos, chamado Herodes. E eu queria lhe falar hoje de 3 reis. Herodes é apenas o primeiro. Mas no reino de Herodes, o que nós vamos ver, diga-se de passagem, este aqui é Herodes o Grande, ou também chamado de Herodes Magno. Não é o Herodes Antipas, diante de quem Jesus vai estar mais adiante no fim do seu ministério. Quando este Herodes é assunto ao poder, nós estaremos no ano 37 antes de Cristo. Ele então se torna o governante de toda a Judéia. Os seus pais haviam se convertido ao judaísmo. E ele vinha ele não era de Roma, ele era de uma região do sul de Israel chamada Idumeia. E ele assume esse governo. No ano 20 e poucos, ele constrói uma região marítima chamada Cesareia. Ele batiza o nome deste lugar em homenagem a César, imperador romano. Cesareia vai abrigar navios de toda a região para receberem mercadorias, é um grande porto. Ele constrói aquedutos, ele faz muitas edificações importantes para o desenvolvimento daquela região, porque ele queria agradar Roma, que na época já dominava o mundo. Mas mais à frente ele vai edificar outra coisa muito grande, o Templo de Jerusalém. Herodes vai reconstruir aquilo que os babilônicos destruíram. Aí, por ocasião do Império Persa, Zorobabel tem a permissão do Império Persa para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, mas é bem verdade que o templo fica, numa expressão nossa aqui, meia boca, não tem nem de perto a glória do primeiro templo. Então, Herodes é quem vai dar uma repaginada e fazer o templo voltar a ser grande. É esse homem aí. Porque se por um lado ele quer agradar os romanos e constrói Cesareia, anfiteatros e uma série de outros benefícios para a terra, de modo que gerasse riqueza e favorecesse o comércio, para que Roma lucrasse com os impostos, por outro lado ele também tem que agradar os judeus, porque a pior coisa é um governante que quer se perpetuar no poder, ter que lidar dia e noite com conflitos internos na região onde ele domina. Está claro para você? Então esse é o típico governante que quer agradar os dois lados. Herodes era tão paranoico com o seu governo e o seu poder, que ele manda matar o sumo sacerdote de Israel. Depois ele manda matar 2 de suas esposas, 3 de seus filhos, um cunhado e diversos, a sogra, diga-se de passagem, uma das sogras. Tem até quem entenda, né? Não, brincadeira. Mas isso era a paranoia do Herodes, com medo de qualquer traição que pudesse acontecer. Ele manda matar diversos dos seus generais, capitães e soldados. Constrói inúmeras fortalezas, ele tinha muito dinheiro, ele se beneficiava da sua situação de rei para fazer investimentos privilegiados, e esse homem que tem muito dinheiro e muito poder, o que ele menos quer é perder o dinheiro e o poder que tem. Faz sentido?
Você já viu esse filme antes ou não? Talvez não antes, mas agora, né? E é por causa de governantes como Herodes, é por causa de líderes que não olham para o povo a quem lidera, mas apenas para seus interesses, fortunas e poderes, é por causa de líderes assim que nós nos deparamos com crianças como Zahra, como Joãozinho, como Chiquinho e como Raimundinho, de qualquer comunidade pobre, mundo afora. Percebe, queridos? Um reino de opressão. A nossa realidade aqui no mundo ocidental, século 21, está muito distante da realidade de Herodes, mas não tão distante da realidade de Zahra, e menos distante ainda da realidade dos Antônios e dos Chiquinhos que transitam ao nosso redor nos sinais e faróis da cidade. Para nós vermos que esta ganância e maldade povoa o coração do homem, e este rei chamado Herodes se põe sobre um reino que eu vou chamar agora de reino herodiano. 21 séculos atrás, porém mais presente do que nunca no nosso século hoje. É ou não é? Vivemos num mundo cheio de Herodes, cheio de reis que fazem o mundo ser esse lugar confuso e injusto que nós vemos e habitamos. Mas o segundo rei que eu quero falar aqui hoje, ele é igualmente perverso ao reino de Herodes. Talvez até pior, porque diferentemente de Herodes, a quem o povo via, lançava o olhar e dizia, é por causa deste governante que a nação padece, este segundo rei não está às vistas do povo, não é tão facilmente percebido por nós. Não adianta querermos ligar a televisão ou acessar as mídias sociais da internet e tentar identificar este segundo reino, tão injusto, opressor e maligno quanto o reino de Herodes. Sabe por quê? Que ele não está tão óbvio aí por fora? Porque este reino está aqui por dentro. O trono deste reino não está em Roma. O trono deste reino está aqui no nosso coração. E o nome deste rei, você já sabe, não é Herodes, mas é ego. Eu diria que o trono deste reino, do meu coração, o rei que mora lá tem um nome. E o nome dele, sabe qual é, queridos? Mário. É um rei cheio de vontades. É um rei com apetites, com projetos pessoais. É um rei que tem uma agenda muito pessoal e tudo tem que caminhar conforme os interesses dessa agenda. O reino do ego, debaixo do qual eu e você estamos sujeitos, é um reino marcado por forças pecaminosas. O apóstolo Paulo disse isso a respeito dele mesmo. Veja só, pode ser que tenha alguém aqui dizendo assim, ah não pastor, peraí, Herodes era mau à beça, o cara matou filho, matou mulher. É verdade, é sempre mais fácil a gente olhar para fora da gente, apontar o dedo e dizer, não, ali é onde está a verdadeira malignidade. Só que o próprio apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, um homem que dá origem à cidade do Brasil chamada São Paulo, um homem tido como santo, não que nós também não sejamos, mas um homem consagrado a Deus, com uma história de vida dramática, de superação e de rendição ao querer de Deus, ele próprio se admite cativo deste reino chamado ego. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz assim, no íntimo do meu ser, eu sei a lei de Deus, e eu sei o que é certo a fazer, mas na minha carne habita algo, veja, algo, talvez ele estivesse falando do rei que morava em seu coração e que lhe norteava a vida. Ele diz, na minha carne habita algo que ao invés de fazer o bem que eu sei que tem que ser feito, me leva a fazer o mal que eu não quero. É quando então em Romanos 7 ele dá o seu grito de desabafo falando assim, miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo esta morte? O bem que quero não faço, e sim o mal que não quero, este acabo fazendo. Vamos fazer um jogo da verdade aqui entre nós? Quantos aqui, vou pedir para você levantar a mão comigo se for o teu caso, tá certo? Quantos aqui, de segunda a sábado porque domingo nós estamos aqui juntos, e domingo é fácil a gente levantar a mão e obedecer ao Senhor, não é verdade? Mas quantos aqui de segunda a sábado têm uma clara consciência do que é o certo a ser feito, do que você gostaria de fazer para honrar o seu semelhante, para terminar o dia e dizer, puxa, como eu me pareci com Cristo hoje, mas chega no final do dia meio desapontado de quando em vez dizendo, falhei de novo, não consegui ser quem eu sei que preciso ser. Levanta a mão se você se enquadra nesse caso. Amém. Nós estamos juntos nessa, porque em nossa carne habita o pecado. Jesus Cristo pagou por esse pecado na cruz do Calvário, seu sangue derramado nos lava, nos redime do pecado, mas nós precisamos diariamente colocar nossos corações em arrependimento diante dele, porque o bem que queremos, dificilmente conseguimos fazer, mas sim, o mal que repudiamos e não queremos, é esse que a gente faz. Esse é o reino do ego. Se por um lado nós admitimos que o mundo está do jeito que está, pelos muitos Herodes e líderes mundiais gananciosos e loucos, talvez o mínimo que a gente possa dizer, são loucos. O mundo está assim por causa dele? Sim, mas também e acima de tudo, por nossa causa, pelas nossas próprias ambições, pela nossa forma egoísta de levar a vida. E talvez você esteja achando que eu estou pegando pesado demais, mas esse é o papel do profeta, queridos, e você me perdoe, é abrir os seus olhos e o seu coração e os seus ouvidos para a realidade de que você não é tão bonzinho quanto pensa, porque na sua carne e na minha carne habita uma força, como que um pêndulo, que sempre nos puxa a fazer aquilo que nos distancia da vontade de Deus, do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Quem somos nós para dizer, não, Paulo era miserável, eu sou bom. Quem somos nós? Então eu falei para você de 3 reinos. O primeiro, o reino de Herodes. O segundo, o reino do ego. Mas é claro que o texto aqui nos fala, pelo relato dos magos que vieram do Oriente, em nenhum lugar diz que eles eram reis. O texto aqui nos fala que em Belém da Judéia nasceria alguém que seria o rei dos judeus. Olha o terceiro rei aí aparecendo. A profecia do capítulo 5, a partir do verso 2, no livro do profeta Miqueias, dizia isso. Aquele a quem Israel esperava para que reinasse absoluto, livrasse o povo das garras de seus opressores, esse nasceria em Belém. Belém era a cidade de Davi, o maior rei que já houve em Israel. Este rei vem não com pompas e glórias, num cavalo glorioso, este rei vem pobrezinho, como a gente canta. Este rei vem cheio de humildade, ele nasce numa manjedoura. Esses dias eu ouvi uma explicação tão interessante. A manjedoura, diferente do que a gente está vendo ali, ó, parece um negocinho assim tão singelo, a gente com o passar do tempo, a gente construiu um carinho todo, não, tá bom querido, tá bom, muito obrigado, viu? A gente construiu um carinho todo especial, em cima dessa palavra manjedoura, mas a palavra manjedoura vem do verbo francês manger, que significa comer, ou seja, era o lugar onde os animais comiam, era uma palha suja de baba, de animal, de cavalo, de boi, ou seja lá o que fosse. Jesus nasce não apenas na simplicidade, mas na sujeira. No seu nascimento ele já começa a comunicar que o reino que ele vem inaugurar nem de perto é o reino glorioso que os judeus esperavam de alguém que vem montado num cavalo cheio da pompa dos reis antigos de Israel. É um reino diferente, porque quando ele nasce,
os que vão e chegam diante da manjedoura não têm outra reação senão ajoelharem-se e de joelhos o adorarem. Não foi isso que os magos do Oriente fizeram? O texto nos fala aqui no capítulo 2 de Mateus, a partir do verso 9, que a estrela para no lugar onde estava o menino. Verso 10, quando viram a estrela, encheram-se de júbilo. Verso 11, entraram na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Este reino do Filho de Deus que nasce, e que vem dizer que Ele é a encarnação do próprio Deus, é um reino que não quer arregimentar soldados e guerreiros, é um reino que em primeiro lugar chama adoradores, e o adorador começa com uma posição, que não é no alto da sua força segurando a sua espada, mas é na humildade dos seus joelhos, prostrado e honrando aquele que está diante deles, o rei. Os magos vêm do Oriente, depositam os seus presentes, cada presente ali tem um simbolismo, não vamos entrar nesse ponto, mas por que eles anunciam e se alegram com este menino que nasce? Porque este menino que nasce era ninguém menos do que o Deus encarnado. E aqui nós chegamos num ponto crucial, e com este ponto eu quero te levar, aqui na minha conclusão, a pensar comigo. O ponto que nós chegamos quando o Evangelho nos narra Jesus como Deus, é um ponto chamado crise. Porque o que é a crise? A crise é qualquer momento da caminhada onde você tem que parar, lidar com as questões que às vezes são dúvidas, que às vezes são anseios e angústias, você tem que lidar com aquilo, e a crise, já dizia um autor judaico muito bom, é como uma bifurcação. Após lidar com esta crise, você só tem um caminho a seguir, ou para cá ou para lá. Quando Jesus afirma que Ele é Deus, Ele está colocando a mim e a você numa crise de bifurcação, porque ou nós vamos reconhecer que Ele é Deus, ou nós vamos rejeitar que Ele é Deus. Não tem meio termo. Não dá para você dizer, não, Ele era gente boa, Ele falava de amar ao próximo, e eu quero seguir esse exemplo na minha vida. Não é isso que Ele está te oferecendo agora. Ele não está diante de nós agora perguntando, você crê que eu sou um bom mestre moral, um bom padrão ético a seguir ou não? Não é isso que Ele pergunta. O terceiro rei se põe aqui para dizer o seguinte: quem eu sou para você? Eu só poderei ser Deus, ou então algum louco, porque só um louco se diria ser a encarnação de Deus, é ou não é verdade? Repare na narrativa dos evangelhos que Jesus sempre coloca as pessoas diante de uma resposta de crise. Ele sempre faz a pessoa ter que se movimentar, ela nunca pode ficar na sua zona de conforto, ou é ou não é. Alguns reagem de maneira previsível, achando aquilo um absurdo. Foi quando levaram ele para o alto de um monte, o monte do precipício, no horizonte da cidade de Nazaré, e quiseram jogá-lo lá de cima, porque disseram, ele só pode ser um louco. Outros, como os magos, como Pedro, como Tomé, não viram loucura alguma, mas pelo Espírito, reconheceram que diante deles estava o Rei dos Reis, inaugurando o reino de Deus. E o que eles fizeram? Assim como os magos do Oriente, se colocaram de joelhos. Queridos, hoje à noite, por ocasião da celebração do Natal, nós estamos diante de 3 reis. O reino de Herodes é a representação mais concreta, mais palpável do mundo que nós vivemos, marcado por injustiças, por desigualdade, por violência, morte, ganância. Mas nós estamos também sendo confrontados diante do reino do ego, e o reino do ego nos leva diante do espelho, e diante do espelho a gente se olha
e precisa responder: quem vai governar a minha vida? É o reino que habita aqui, as minhas paixões, o meu apetite? Ou será este terceiro rei, que encarna em figura humana, que vem ao mundo, que se chama Yeshua ben Yosef, Jesus o filho de José, ou Jesus de Nazaré, o homem Jesus que disse: eu e o Pai somos um. Jesus nunca falou nada menos a respeito de si próprio. Ou ele é Deus para você, ou então ele não é ninguém. Quem é Jesus para você? O Natal é uma oportunidade de recomeço. Por que recomeço? Porque ao longo de um ano, e muito oportunamente o Natal é no fim do ano, ao longo de um ano nós permitimos que o reino do ego fique bastante confortável consigo mesmo. A gente se acostuma a viver para saciar-nos a nós mesmos apenas. A gente se acostuma a colocar as nossas agendas e os nossos interesses na frente de quaisquer coisas. Ao longo de um ano, de maneira bastante sutil, este reino chamado Mário vai assumindo o lugar dele, e quando eu menos espero, ele está coroado com um cetro que reina com muita força. Por isso que nós chegamos hoje, com toda essa música, com toda essa beleza que nós estamos esperando aqui, experimentando aqui, para termos a oportunidade que o Espírito Santo nos dá, de realinharmos o nosso coração e dizermos: Deus, eu quero neste Natal experimentar o verdadeiro Natal. Não importa se Jesus nasceu ou não no 25 de dezembro, 2000 e tantos anos atrás. O que importa é se ele vai nascer hoje, ou renascer hoje, no meu e no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Você foi convidado para esse culto hoje, ou você que já frequenta a igreja, chegou aqui hoje e disse: feriado cristão, Natal, culto, celebração, mais um evento social para irmos. Não, não, não. O Espírito de Deus te atraiu para este lugar, porque hoje Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar a oportunidade de tomar uma decisão tão radical, tão transformadora, que eu garanto para você que o ano que se aproxima não vai ser nem de perto parecido com os outros anos que se passaram na sua vida. Quero dar a oportunidade para alguém que está aqui hoje, ou algumas pessoas que estão aqui, levantarem sua mão aí onde vocês estão e dizerem: eu quero que o Rei Jesus venha reinar em meu coração. Eu destrono o ego e convido o Senhor Jesus para ser o Rei da minha vida. Nós vamos todos orar agora, vamos louvar mais uma vez, mas se você está aqui hoje e quer dizer isso para o Senhor, aí onde você está eu quero te ver, porque eu quero orar por você especificamente. Levante a sua mão. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora querida. Quem mais gostaria de dizer: hoje meu coração vai receber o Senhor Jesus como único Rei? Deus abençoe vocês lá atrás, Deus abençoe a todos ali do lado, Deus abençoe vocês, Deus abençoe querida, Deus abençoe a senhora ali do lado. Louvado seja o nome de Jesus. Pode continuar com a mão para cima, eu quero ver você. Amém. Que lindo isso, irmãos. Eu quero orar por você agora. Baixe a mão. Vou orar por você especificamente, mas também quero dar a oportunidade para os demais irmãos que aqui estão, porque se você já convidou Jesus um dia para ser o Rei no seu coração, hoje você pode fazer outro convite. Você pode reconhecer, assim como eu, que ao longo de 2017 você reinou muito mais do que Jesus, e hoje é dia de você tirar a sua coroa, colocar ao pé da cruz de Cristo
e dizer: Senhor, eu já te tive como um rei, hoje eu quero voltar a tê-lo. Eu sei que será o caso de muitos de vocês, então eu vou pedir que você fique de pé, se você quer fazer essa segunda oração comigo. Senhor Jesus, um dia o Senhor reinou em minha vida, mas hoje eu confesso que tenho sido mais rei do que o Senhor. Você fica de pé. E as pessoas que levantaram a mão, convidando a Jesus para ser o rei de suas vidas, se não for lhe constranger, presta atenção, vocês que levantaram a mão em primeiro lugar, eu vou convidar aqui à frente o Ministério de Integração, que são essas pessoas simpáticas, escritos sejam bem-vindos, eles virão aqui à frente, e eu gostaria que todos que levantaram a mão em primeiro lugar, dizendo: eu quero que Jesus venha reinar na minha vida, eu queria que você viesse corajosamente aqui à frente, e esses irmãos vão orar com você. Você que levantou a mão em primeiro, vem aqui à frente, sem nenhum temor, ninguém vai pensar nada a seu respeito, a gente quer apenas te conhecer e orar com você. Eu peço que o Ministério de Integração fique junto desses irmãos e irmãs e orem junto com eles. Podem vir todos que levantaram a mão em primeiro lugar, venham aqui à frente, podem vir à frente, mais à frente, podem sair do corredor, chega perto aqui do palco. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão vindo. Neste Natal, o Senhor Jesus quer reinar no seu coração definitivamente. Que bênção, que bênção. Quem está aqui do Ministério de Integração, não deixe ninguém sozinho. Eu gostaria que todos estivessem com alguém da igreja por quem você vai orar. Ritinha, chega perto, se você está por perto e pode vir orar também, chegue perto e vamos orar e abençoar essas pessoas. Que maravilha. Vamos orar juntos? Estenda a sua mão na direção delas aqui à frente. Santo Deus, nós nos alegramos porque a tua palavra nos diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Obrigado, Senhor, por esta noite de celebração do menino Jesus que vem ao mundo para reinar definitivamente no trono dos nossos corações. Obrigado pela tua vida que tanto nos inspira, pela tua morte que nos perdoa e pela tua ressurreição que nos garante a tua presença ao nosso lado até a consumação dos séculos. Obrigado por essas vidas aqui à frente, Senhor. Nós oramos por cada uma delas, pedindo que o teu Espírito venha fazer morada em seus corações, que o Senhor Jesus venha ser o Rei soberano e definitivo em cada uma delas, e que 2018 seja um ano novo, um ano de verdadeira vida para estas famílias aqui representadas. Vida plena e abundante, vida feliz, vida cheia da presença do Santo Espírito, e a igreja do Senhor se alegra, e no nome de Jesus diz amém, aleluia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Noite
para mim. Não é que eu quero nem o que eu mereço, mas o que eu preciso para ser feliz. Me ensina a te agradecer. Vamos cantar junto. Pede calor, Deus me deu verão. Pede voz, Deus me deu canção. Pedi resposta, Deus me deu solução. Pedi que olhasse, Deus me deu a mão. Pedi pão, Deus me deu sabor. Pedi bens, Deus me deu valor. Pedi sorriso, Deus me deu humor. Pedi vida, Deus me deu vigor. Pedi carinho, Deus me deu amor. Porque tem mais do que eu consigo pedir, e sempre sabe o que é melhor para mim. Não é que eu quero nem o que eu mereço, mas o que eu preciso para ser feliz. Me ensina a te agradecer. Pedi calor, Deus me deu verão. Pedi voz, Deus me deu canção. Pedi resposta, Deus me deu solução. Pedi que olhasse, Deus me deu a mão. Pedi amigos, Deus me deu irmão. Porque tem mais do que eu consigo pedir, e sempre sabe o que é melhor para mim. Não é que eu quero nem o que eu mereço, mas o que eu preciso para ser feliz. Mesmo quando não vejo o caminho a seguir, mesmo quando não lembro que estás aqui.